Eu quero ler um texto bíblico, Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 19. Atos 12, a palavra do Senhor diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando, Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca. Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. É uma leitura um pouco extensa, mas era necessário para a gente compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração. O tema dessa mensagem, ele veio para libertar os cativos. Como eu orei, eu senti em meu espírito algo espiritual, alguma força tentando atrapalhar. Então eu gostaria nesse momento, irmãos, você que tem intimidade com o Senhor, durante essa mensagem, por favor, permaneça com seu espírito ligado em Deus, intercedendo. Os que não estiverem trabalhando, se puderem se movimentar poucos, não se movimente nesse momento, leve a sua mente cativa ao Senhor. O nosso adversário sempre atua para tentar de alguma forma atrapalhar, te distrair, tirar a sua atenção. Então não dê essa oportunidade a ele neste momento. Por favor, fique no seu lugar,
São poucos minutos, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu sei que se você ficar ligado no Espírito de Deus, a sua vida pode ser transformada. Muitos de nós, mesmo na igreja, mesmo cristãos, vivemos aprisionados por alguma coisa. Alguns vivem aprisionados por uma enfermidade, uma doença. Outros têm problemas financeiros a vida toda. Outros sofrem por relacionamentos, estão num relacionamento abusivo. Alguns têm muitas dificuldades com os filhos, com a família. Sempre há algo que nos prende, que ficamos como um prisioneiro. Nessa noite eu quero trazer a luz à nossa mente, porque o nosso Senhor, Ele pode trazer liberdade àquele que está cativo. Nós vamos usar o exemplo do apóstolo Pedro, que foi preso logo após o apóstolo Tiago ser morto. Tiago era o irmão de João. Tiago o Grande, a Bíblia o chama assim por causa da sua estatura. Ele era grandão, maior do que o outro Tiago. Quem está acompanhando a série The Chosen, é uma série bem legal. Aí na série eles estão chamando Tiago o Grande de Tiagão, porque ele é bem grandão. Entre os amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, esses três, Tiago estava presente. Tiago era bem próximo de Jesus, e ele foi o primeiro apóstolo a ser morto ao fio da espada. Herodes o matou. Herodes percebeu que matando Tiago, ele constatou que isso agradou aos judeus, aos religiosos, as pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus, só tinham compromisso com as suas crenças, com a sua religiosidade. Eles eram contrários à igreja. Os judeus eram uma maioria, a igreja estava começando, era um grupo muito crescente, haviam milagres, coisas extraordinárias acontecendo, mas ainda não era um grupo de muita expressão, não era a maioria ainda. Então Herodes, ele entendeu que prendendo apóstolos, matando apóstolos, de alguma forma ele iria agradar a maioria do povo. Ele iria de alguma forma pacificar aquela região. Era função dele, ele tinha que manter aquela área pacificada para que Roma não intervisse, não retirasse o seu trabalho ali, ele não perdesse as suas funções. O segundo apóstolo que ele prendeu foi Pedro. Então veja, o apóstolo Tiago, que tinha uma relevância muito grande, uma evidência entre os irmãos, entre a igreja, foi preso e foi morto. Agora Pedro é preso. Se eu de alguma forma tropeçar nas palavras, Pedro é preso, e virar um trava-língua aqui, os irmãos me perdoem, mas tem hora que é um pouquinho complicado. Pedro foi preso, e aí era um feriado judaico, era próximo da Páscoa, era a festa dos pães sem fermento. O imperador, o governador, ele só estava esperando passar o feriado, ele ia apresentar Pedro à população e iria matá-lo, era o que ele iria fazer. Em contrapartida, a Bíblia diz que a igreja se reuniu na casa de Marcos. Esse foi o mesmo local que os discípulos celebraram junto de Jesus a última ceia, foi na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estão reunidos ali de madrugada, orando, intercedendo para que de alguma forma o nosso Deus intervisse e libertasse Pedro. É interessante que um anjo aparece para Pedro, ele fala: Pedro, se levanta. Pedro se levantou, as correntes caíram. O anjo diz: olha, amarra seu cinto, amarra sua sandália. Ele faz isso, ele sai andando, e haviam 2 soldados próximo a ele. A guarda era de 16 soldados no total, haviam 2 portões. Ele passa do primeiro portão, tem uma guarnição romana, depois ele passa do segundo, era um portão de ferro que dava acesso à rua. Quando ele se viu, ele já estava na rua. No capítulo anterior, ele tinha tido uma visão de um lençol que descia do céu, e tinham animais, e aí, essa visão é bem diferente, é bem exótica. Eu acho que essa visão impactou ele. Tanto é que o anjo está fazendo isso fisicamente, e ele está achando que é uma visão. Ele não está entendendo que Deus está livrando ele realmente da prisão. Quando ele está lá na rua, lá fora, que ele percebe: eita, Deus me livrou de verdade da prisão. As correntes realmente caíram. E aí ele foi automaticamente para a casa de João Marcos, para a casa de Maria. Quando ele chega e bate na porta, a igreja está ali, parte da igreja reunida orando para que Pedro fosse poupado, para que ele fosse liberto.
A moça serva, que se chama Rode, foi abrir a porta. Ela ouve a voz de Pedro. Aí ela fica uma alegria muito grande, porque imagina você orando para uma pessoa ser liberta, né? A gente não tinha nenhum antecedente disso na igreja. A igreja está orando e ele aparece ali. Que coisa maravilhosa. Ela fica tão feliz, acho que ela fica paralisada, e ela não consegue nem abrir a porta, de tanta alegria, de tanta felicidade. E o pessoal, o que está acontecendo? Ela diz: olha, Pedro está à porta. E o pessoal: você está maluca? Está maluca? Como que Pedro está Pedro está preso, a gente está orando para ele ser liberto. Percebe que é uma incoerência? Eles estão orando para Deus livrar a Pedro, e aí Pedro é liberto, está na frente da casa deles, e eles estão chamando a mulher de maluca. Quando eles abrem a porta, finalmente, alguém decide abrir a porta, abrem a porta: Pedro, pode entrar, e todo mundo feliz. E eu acho que o pessoal começou a gritar, e era de madrugada, e Pedro: pessoal, diminui o tom da voz. Ele conta o que aconteceu: o anjo foi lá e me libertou. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que liberta os cativos, e eu vou intensificar com vocês a importância da oração, como é importante orarmos. Eu vou contar alguns testemunhos da minha vida para vocês, de algumas coisas que o Senhor fez na minha vida através da oração. Então eu quero que você fique bem ligado neste momento, porque eu tenho certeza que você vai sair abençoado dessa noite daqui, amém? Todos estão comigo? Vamos aplaudir ao Senhor pela presença dEle? Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: nem sempre Deus responde a oração da forma que nós desejamos. Nem sempre Ele responde a nossa oração da forma que esperamos. Eu não sei qual que é a expectativa deles orando. Talvez fosse a libertação no dia seguinte, quando Pedro estivesse em público. Talvez fosse dessa forma. O que eu sei é que surpreendeu a todos o fato de Pedro ser liberto por um anjo. Surpreendeu até mesmo Pedro. Pedro achou que era uma visão espiritual, ele não entendeu. Surpreendeu a todas as pessoas. Então tem muitos momentos que a resposta que Deus dá à nossa oração vai de encontro com a nossa vontade. Não era o que a gente imaginava, não era o que a gente esperava. Uma vez eu fui convidado para pregar numa outra igreja aqui de Baté, e aí eu fui pregar. Do jeito que eu sempre prego aqui, eu conto algumas experiências da minha vida. Aí veio um irmão no final e falou assim: irmão, que bênção ouvir você trazendo uma palavra. Eu gostei porque você conta experiências da sua vida, e isso, sabe, combinou comigo. Eu me identifiquei com a sua pregação, achei bacana, Deus falou comigo. E aquilo, acho que ele estava querendo me elogiar, mas aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, toda vez que eu for pregar, eu vou ter que ter uma experiência dessa pregação? Meu Deus, eu acho que eu não tenho tantas experiências assim para contar toda vez que eu for pregar. Aí a gente tinha reunião de jovens de oração aos domingos às 8 horas da manhã. E eu vim no domingo, a gente estava orando, eu falei: Senhor, eu gosto muito de ministrar a Tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor me dê mais experiências. Eu quero ter experiências com o Senhor, quero ter experiências sobrenaturais. Eu quero, quando eu for pregar e for de algum assunto, eu quero poder falar de coisas que o Senhor faz na minha vida para as pessoas, para que as pessoas se identifiquem, para que não achem que, sabe, que é distante de nós. Não, para que seja. Eu vejo Jesus, às vezes, quando ele ia pregar, ele usava parábolas, histórias de figuras conhecidas para explicar coisas desconhecidas. Então eu quero que essa mensagem esteja fixa no coração das pessoas. Senhor, eu quero ter novas experiências contigo. Isso eu orei no domingo. Quando eu cheguei na segunda-feira no meu trabalho, eu trabalhava há 8 anos nessa empresa. Eu tinha uns 2, 3 meses de casado, tinha acabado de casar. Cheguei no meu trabalho, o supervisor me chamou: olha, é o seguinte, não é nada pessoal, mas você está demitido. Aí eu saí de lá, eu falei: Deus, eu acho que não era nada disso que eu estava falando com o Senhor. O Senhor não entendeu, não. Alguém confundiu. Se é um anjo que está levando a minha oração, demite esse anjo agora e me contrata de novo nesse emprego, porque alguma coisa aconteceu.
Eu estou dizendo que eu quero ter experiências espirituais com o Senhor. E eu chego no meu trabalho, era um trabalho que eu gostava muito, eu tinha prazer de trabalhar lá. Não era o melhor salário do mundo, mas não era também um salário ruim, era um bom salário. E aí eu tinha certa estabilidade, eu tinha acabado de me casar. Como assim eu sou demitido? Às vezes, irmãos, a nossa oração é respondida, ou melhor, desculpe, a nossa oração sempre é respondida, às vezes não da forma que a gente gostaria que fosse, não da forma que esperássemos que fosse. O povo de Israel, eles estavam no deserto, e aí eles estavam com fome, e eles falam para Moisés: Moisés, peça a Deus alimento, a gente não tem alimento. Aí Deus fala: olha, vai cair pão do céu, pão vai cair do céu. No dia seguinte, olha o que Deus falou: vai cair pão. Êxodo capítulo 10. No dia seguinte, quando o orvalho estava secando na região onde eles estavam, eles olharam e viram como se fossem escamas. O orvalho ia secando e ia ficando umas escamas na superfície do chão. A tonalidade, a cor era branca. Eles precisavam raspar com alguma ferramenta e eles faziam uma espécie de uma massa. Eles chamaram aquilo de maná. A palavra maná significa que é isso. Deus falou que ia cair pão do céu. E aí eles estão olhando aqui e eles chamam de maná porque eles ficam: o que é isso? Pão? A gente conhece pão. Isso aqui não é pão. Moisés olhou e falou assim: esse é o pão que Deus está mandando caindo do céu. Cada um deve pegar uma porção para o dia, não deve pegar porção sobressalente, porque eles precisavam entender, precisavam depender de Deus. Amanhã vai cair pão de novo, e amanhã vai cair de novo. Aí no sábado não ia cair, porque eles não deveriam sair. Na sexta-feira eles deveriam pegar porção dupla, e era o único dia que eles poderiam fazer isso, porque aquele que pegasse uma porção extra, como se fosse precavido: estou me precavendo, estou me reservando, vai que não cai o maná, vai que Deus está ocupado com outra coisa e não cai a comida, eu já tenho comida guardada aqui. O que acontecia no fim do dia? O alimento estragava, cheirava mal e juntava bicho. Aquele que achava que tinha que reservar alimento para o dia seguinte, o alimento cheirava mal naquele dia. Agora, na sexta-feira, véspera do sábado, que todos pegavam alimento em dobro para o sábado, o alimento não estragava, não juntava bicho. Deus estava cuidando do povo, só que é do jeito de Deus e não do nosso jeito. Eles tinham que raspar aquela massa e eles poderiam fazer um cozido, um cozimento, poderiam assar, e aí sim surgiria um pão, surgiria um bolo de maná. Mas eles ficam olhando e falam: o que é isso? Às vezes Deus responde a nossa oração, irmãos, de uma forma diferente do que estávamos esperando, com a nossa expectativa. Eu já vi em muitos casos Deus agindo no cenário, na situação. Deus modifica de uma forma sobrenatural a situação. A gente tem o exemplo de Josué, quando ele foi guerrear e ele precisava da luz do sol. Ele não podia escurecer, porque senão ele poderia perder a batalha. Ele ora e ele diz: olha, sol, o ponto que você está aí, fique parado. E lua, o ponto que você está, um está a leste, o outro a oeste, fique parada. Nós sabemos que o fenômeno que aconteceu é: a terra parou a sua rotação. A Bíblia é um livro de fenômenos. O que eles estavam vendo era o sol parado no céu. Então a Bíblia não está contradizendo a ciência, é o que eles estavam vendo. Há relatos de literaturas ao redor do mundo, principalmente na China, dessa época, escritores relatando de uma noite que durou muito mais tempo do que o convencional. Em Israel era de dia, havia um fuso horário, uma distância para a China. Em outros pontos do mundo ficou noite. A Bíblia diz que passou quase um dia inteiro com o sol parado no céu. A visão deles, o sol estava parado, para que ele conseguisse vencer aquela batalha. Então veja, através da oração, Deus mudou o cenário.
a situação, as circunstâncias. Existem outros momentos que Deus não vai atuar no cenário, Deus vai atuar em você. Como eu disse, Deus sempre vai responder às nossas orações. Nem sempre vai ser do jeito que a gente espera. Em alguns momentos, Deus não vai mudar a circunstância, Deus não vai mudar o cenário, não vai fazer fenômenos extraordinários. Ele vai mudar o seu caráter, o seu jeito de ver essa situação. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo está se referindo a si mesmo, mas ele tem tanta cautela, para que ele não demonstrasse orgulho aos cristãos. Ele tem tanto cuidado que ele fala assim: eu conheço um homem, que eu não sei se é no corpo ou se fora do corpo, mas que ele foi até o mais alto céu. Ele está falando dele mesmo, irmãos, é dele que ele está falando. Mas ele tem tanta cautela, de não se vangloriar, de não ser egoísta, que ele está dizendo que é outra pessoa. Ele conhece uma pessoa, ele conhece um homem que subiu ao mais alto céu, e ele viu coisas que a linguagem humana não pode descrever. Ele não consegue nem falar o que ele viu. Quando ele desce do céu, irmãos, a Bíblia diz que quem está esperando ele ali? Um mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo. Esse termo, esbofeteá-lo, talvez você já tenha visto em filmes isso. Quando as pessoas iam fazer um duelo, um desafio, alguém ia desafiar outra pessoa, já viu? As pessoas até tiravam a luva e davam um tapa assim de costa de mão, como se fosse um desaforo, bater no rosto com um tapa, sabe? Era um desafio, estava, desaforando a pessoa. Paulo está dizendo: eu fui até o mais alto céu, eu vi coisas que eu não consigo nem descrever. Quando eu desci, quem está me esperando lá é o diabo. Tem uma versão que diz que ele me deu uma doença dolorosa. Outra versão diz um espinho na minha carne, de modo que eu orei 3 vezes ao Senhor. Eu orei 3 vezes, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você está fraco, você pode dizer: e assim eu sou forte. A fim de que ele não se vangloriasse, de que ele não se exaltasse, porque ele viu coisas tão maravilhosas, coisas tão surpreendentes. Deus estava fazendo coisas tão grandes com ele, que tinha algo na vida dele que tinha que manter ele com os pés no chão. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que acontecem que é para manter a gente com os pés no chão. Você já percebeu que quando a gente enfrenta um problema um pouco mais sério, a gente passa a vir um pouco mais na igreja? Às vezes durante a semana, ou às vezes até mesmo no fim de semana, a gente tem a oportunidade de vir à igreja, mas aí, hoje eu vou ficar vendo TV, vou ficar vendo Netflix, vou ficar um tempo com a minha família. Quando vem uma doença, quando vem um problema financeiro, quando é um problema na família, quando é uma causa urgente, uma necessidade urgente, a gente não falta culto. A gente vem no culto e a gente não fica disperso na hora da oração, na hora da palavra. A gente não olha o celular, a gente não conversa, a gente não se movimenta, a gente fica com a atenção ligada. A gente faz até cara de crente para orar, né? A gente fala: vamos orar intensamente. Aí a gente franze a testa, né? Porque parece que Jesus, acho que ouve mais quando a gente faz cara de ai meu Deus, e ele até faz força para orar. Quando a gente passa por dificuldades, a gente tenta se aproximar de Deus. Quando a vida está tudo bem, ou a gente acha que está tudo bem, a gente vai lentamente se afastando. Paulo diz: eu tenho uma doença dolorosa, um espinho na minha carne, para que eu não me gloriasse, para que eu não pecasse, para que eu não achasse que era de mim mesmo, para que eu não me colocasse numa posição que eu não estou. Eu sou servo de vocês, eu estou servindo. Existem coisas na vida do cristão que Deus permite para que o cristão se torne mais parecido com Jesus.
Às vezes a gente questiona: Senhor, mas eu sofro há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Se você está orando todo esse tempo, eu quero te dar os parabéns, irmão. Você está cada vez mais próximo de Deus nesse tempo. Essas dificuldades, essas aflições estão motivando você a orar. Eu acho que o objetivo do nosso Deus está sendo alcançado. Você está se tornando um cristão melhor. Agora, se mediante a essas tribulações, dificuldades, você não está se parecendo mais com Jesus, alguma coisa está errada. Quando eu falo que Deus muda o cenário, todo mundo, glória a Deus. Quando eu digo que Deus precisa mudar as pessoas, todo mundo pensa: realmente, irmão, realmente meu marido precisa de uma mudança imediatamente. Minha esposa, meu filho, meu patrão, meu funcionário, o irmão da igreja, o pastor, o presbítero, todo mundo sempre pensa em outra pessoa, nunca pensa em si. Nunca olha para si mesmo: Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Já viu quantas pessoas que vão orar quando estão com crise no casamento? Eu nunca vi, irmãos. Eu já participei de diversos aconselhamentos. Eu nunca vi uma pessoa que chega, a mulher, tanto mulher quanto homem: não, é o seguinte, isso aqui, eu estou errado, eu preciso mudar. Gente, não acontece. As pessoas enfatizam sempre os erros das outras pessoas. Eu quero motivar você a olhar para si mesmo. Tem um texto na Bíblia que Jesus está falando para a gente não julgar, para não ser julgado. Ele diz: olha, você que olha o cisco no olho do seu irmão, retira primeiro a trave do seu olho. Vocês provavelmente já ouviram uma ilustração. A ilustração é assim: um homem sentava na sala da sua casa todos os dias para ler jornal, e ele olhava, a cerca era baixa, e ele via a vizinha estendendo os lençóis que acabaram de ser lavados. Ele olhava e falava: mas que mulher porca, os lençóis todos sujos, e ela acabou de lavar e estendia os lençóis. Ele olhava por através da janela, e ele, gente, dia após dia, e ele, é impressionante, a mulher lava e lava esses lençóis, e todo dia esses lençóis estão sujos. Um belo dia ele sentou e ele olhou, gente, impressionante, ele chamou até a esposa dele: mulher, vem ver aqui, olha, a nossa vizinha lavou os lençóis hoje e estão super limpos, está tudo limpinho, olha só que coisa bacana. Aí a mulher: não, bem, fui eu que lavei a nossa janela, é a janela nossa que estava suja. Já percebeu que a gente tem o hábito de ficar olhando a vida de outras pessoas? E eu falo, Deus muda as circunstâncias e às vezes muda as pessoas, e você fica pensando: Deus precisa mudar a outra pessoa. Irmão, Deus precisa mudar você primeiro. Você, irmão. Todo tempo você, sabe, problemas na família, o pai, a mãe: Deus precisa mudar meu filho. Irmão, peça para Deus mudar você, para você ser um pai mais carinhoso, para demonstrar o amor de Jesus, para você ser uma mãe que atua corretamente. Às vezes no casamento, no trabalho, não sei em que área. Eu sei que o nosso Deus é um Deus que fala de forma personalizada. Então para cada um Ele está mostrando uma área que precisa de uma mudança, uma alteração. É interessante que quando a gente vai julgar as ações das pessoas, nós sempre consideramos as ações, o que a pessoa fez, o que ela fez me ofendeu. Mas quando nós vamos fazer julgamentos de nós mesmos, nós colocamos a nossa intenção primeiro. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, essa igreja foi ser reformada, e haviam, os irmãos mais antigos vão se lembrar, haviam muitos vitrôs, bem mais do que 2. Eles eram, a parte de cima era tudo colorido, eles eram redondos, bem do padrão das igrejas mais antigas. Nós retiramos aqueles vitrôs, e aí ficou só esses 2 aqui. Só que, gente, deu um problema muito sério com quem estava fornecendo o vidro para nós. A gente ia fazer o culto da virada aqui na igreja, e aí estava tudo pronto, o carpete, o som, e não tinha porta.
não tinha porta, nenhuma porta, não tinha porta de vidro, não tinha os vitrôs, janela, né? Vitrô era antes, né? As janelas não havia. Então qual que foi a nossa ideia? Eu devia ser adolescente, o Edson, o Matheus Ambrosino e o Elton Manopelli. Nós 4, nós viemos ser guardas aqui na igreja. Imagina se aparece um ladrão, o que nós iríamos fazer, nós 4? O lugar que a gente decidiu dormir, irmãos, foi exatamente aqui em cima, nesse púlpito aqui. E aí, nós estávamos jogando um jogo, acho que era Jogo da Vida, War. Era um jogo que precisava de 4 pessoas. O bonito do meu irmão decidiu que ele queria dormir. E se ele fosse dormir, a gente não ia poder jogar mais. Não importa o horário, ele está falando que é às 3:30 da manhã, mas não importa isso. Se ele fosse dormir, a gente não ia conseguir concluir o jogo. O que ele fez? Ele foi dormir. E nós não conseguimos concluir o jogo. E nós ficamos irados. Ainda bem que era de noite, que a Bíblia fala para não pôr a ira debaixo do sol, né? Aí nós colocamos nossa ira debaixo da noite. Qual que foi a nossa ideia? Vamos dar um choque nele. Aqui em cima do púlpito. A igreja estava em reforma, nós catamos uma extensão, retiramos a tomada. Aí quem que foi que falou? Foi o Eltinho que falou? Não, acho que não fui eu que falei. Não vamos dar um choque de 110, que é pouco. Ele é grandão, vamos dar um choque de 220. Aí as luzes estavam acesas, mas nós vamos fazer o seguinte: quando eu der o choque, apaga as luzes, porque ele já estava dormindo, ele não vai entender nada. E nós fizemos isso, irmão, e ainda filmamos ainda. Irmão, me deu um arrependimento tão grande na hora que eu fiz. Não sei, eu não consigo explicar a sensação que eu tive. Eu tive a sensação, parecia que ele ia morrer. E assim, que uma brincadeira, até assim, eu estou contando isso para vocês, aproveitando que os meus filhos são pequenininhos. Nós vamos guardar esse segredo e ninguém vai contar para eles, tá bem? Porque eu tenho 2 meninos, o João e o José. Eu fico imaginando o João dando um choque no José. E aí eu vejo a paciência que meu pai e minha mãe teve, e o meu irmão não teve essa paciência toda conosco. Eu estou contando isso para vocês, irmãos. Assim, não revidou? Outro dia você vem pregar aqui e você conta a sua versão. Eu estou contando isso para vocês porque quando eu fui me justificar, eu falei: pai, para o meu pai, a gente só estava brincando. Qual que era a nossa intenção? Vamos fazer uma brincadeira com ele. Por quê? Ele estragou nosso jogo, nós vamos de alguma forma descontar. Era só uma brincadeira. Percebe, quando eu fui falar, é só uma brincadeira. Quando ele foi falar, pai, ele deu um choque de 220 no meu braço, meu corpo estremeceu, eu estava dormindo. É engraçado, né? Não faça isso em casa, crianças. Você que está acompanhando essa live, não faça isso. Quando eu abri os olhos, tudo apagado, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Só que ele, irmãos, é um perigo, ele poderia ter morrido. Sabe, eu me arrependi na hora. Eu pedi perdão para ele, pedi perdão para os meus pais. Sabe, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Depois disso eu comecei a fazer umas brincadeiras um pouco mais saudáveis, né? Um pouco menos de agressividade. O que eu estou querendo dizer para vocês: quando a gente vai julgar as nossas ações, a gente coloca a nossa intenção. Só estava brincando, era só uma brincadeira. Eu estou dizendo isso para você, mas eu estou dizendo em amor. Eu estou agindo dessa forma, mas é porque eu te amo. Já percebeu? Quando a gente vai justificar as nossas ações, a gente põe as nossas intenções. Quando a gente faz julgamento de outras pessoas, a gente sempre olha as ações, e é sempre intensificado. Sempre intensificado. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus está nos conduzindo, que existem momentos que Deus quer mudar o seu caráter, a sua forma de ser. Como Ele tratou com Paulo, Ele quer tratar com você. Às vezes é com um espinho na carne, uma doença dolorosa, como eu estou compartilhando com vocês. Pode ser que o que você esteja passando é para mudar a sua forma de ser. Você, como cristão maduro, você precisa aprender a identificar.
Como eu disse, se você está se aproximando de Deus diante desse sofrimento, eu acho que o propósito de Deus está se cumprindo através desse sofrimento, porque Deus sempre quer atrair o ser humano de alguma forma para Ele. Nós passamos a nossa vida, irmãos, com a nossa atenção distraída. A gente fica atento a essa vida, com quem vamos nos casar, onde vamos morar, onde vamos trabalhar. A gente faz sonhos e projetos somente baseado nessa vida, e muitas vezes nos esquecemos do amor que o nosso Deus tem para nós. Alguns tropeços, algumas dificuldades vêm justamente para aproximar você de Deus. Se tudo estiver sempre maravilhoso, a maioria das pessoas abandona Jesus. Infelizmente, o ser humano tem o hábito de ser ingrato, de ser esquecido. Ele se esquece do favor de Deus, se esquece da misericórdia de Deus. Então, irmãos, as lutas e dificuldades que enfrentamos constantemente são para nos aproximar de Jesus Cristo. Às vezes, você está se sentindo como se estivesse em uma prisão, aprisionado por uma doença, por um vício, aprisionado por um problema financeiro, por um problema na família. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite, e nós vamos crer da mesma forma que aqueles homens e mulheres de Deus creram, e o apóstolo foi liberto, o Senhor libertou os cativos. Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor possa libertar você e a sua família. Mas antes dessa libertação, eu quero que o Senhor passe toda a lição que Ele quer passar para nós. Tudo que a gente precisa aprender com essa tribulação, com esse deserto, que o Senhor possa nos ensinar. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? É sempre importante, irmãos, a gente ter uma vida de oração. Sabe, quantas vezes você já ouviu falar de oração na sua vida? Quantas pregações, quantos momentos, talvez você já tenha pregado, você já tenha lido, já tenha ensinado. A pergunta que eu faço para você: você ora todos os dias a Deus? Você tem uma vida de oração? O que você está esperando acontecer? O que precisa acontecer para você passar a ter uma vida de intimidade com Jesus? Será que algo trágico tem que acontecer? Uma doença, algum problema sério na família tem que acontecer para aí sim você se aproximar de Deus? Deus está te dando a oportunidade hoje, todas essas oportunidades, todos esses dias, de se aproximar de Deus, de orar todos os dias, de ter intimidade com Deus todos os dias. Há uma pesquisa que diz que próximo de 3% dos cristãos oram em casa. 3%. Irmãos, isso é pouquíssimo. A Bíblia nos instrui a orar. Eu vou contar uma experiência para vocês. Como eu disse, eu ia contar diversas experiências de oração. Logo que estava próximo o nosso casamento, quem já se casou aqui sabe os custos que se tem, né? Se você decide por fazer uma festa e convidar alguns familiares, amigos, convidados, você sabe como é caro, como é difícil, custoso. A nossa família sempre teve que trabalhar, da minha esposa, sempre foi muito difícil. Durante o namoro a gente foi se preparando, a gente financiou uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Foi muito difícil, a gente precisava aumentar um pouquinho, porque ela é bem apertada, né? A gente até brincava, até o corredor meio apertado, eu ia colocar um semáforo no corredor de casa, assim, ó, sinal verde aí pode passar, porque os dois às vezes não dava para passar, então era bem apertadinha. A gente, vamos aumentar um pouco a cozinha, e foi difícil, a gente enfrentou dificuldades financeiras, dificuldades com o pessoal que estava trabalhando lá. Foi um momento assim de bastante luta nas vésperas do casamento, bastante tribulação. Como a gente estava tendo um custo muito alto, e para você casar no cartório tinha um custo financeiro, eu, Everson Fernando, que tinha que fazer o agendamento do casamento, fui deixando mais próximo da data. O que aconteceu? Estava muito perto da data.
o dia que a gente foi agendar o casamento. E aquela mulher, que eu não esqueço mais o rosto dela, não queria agendar o casamento nosso. Falei, não, você não está entendendo, faz 6 anos que nós estamos aguardando para esse momento. Não, mas você tem que vir pelo menos um mês antes. Falei, estava eu, minha esposa e minha sogra. A Amanda, a primeira coisa, começou a chorar lá no cartório. Não acredito que nós não vamos poder casar. Falei, não, nós vai dar um jeito de casar. Alguém vai casar nós, fica calmo. Aí minha sogra, não. Aí minha sogra levantou assim, não, ó, dá um jeito, ajuda, ó, tá vendo aqui, ó, eles estão 6 anos, sabe? Começaram a namorar, juntando os dois, dava 40 quilos nós dois. Eu tinha 20 e ela mais 20. De tão magro que a gente vê as fotos. E aí, gente, foi muito difícil todo esse tempo. Ele, não é que a gente não veio porque não quis vir, sabe? Acho que era quase R$400 e a gente foi deixando mais perto. Quando eu consegui o dinheiro, a gente foi para agendar o casamento. Não, você tem que agendar com um mês antes. Ô Jesus amado, e agora? A mulher, não, eu vou ver o que eu faço, eu não posso agendar. Aí nós saímos de lá, irmãos. A minha sogra olhando para mim, minha mulher também. Aí eu falei, e agora que rolo que eu arrumei? É porque você tinha que ter vindo antes. Falei, mas meu Deus. Cheguei em casa, falei, bom, meu sogro vai estar comigo, né? Meu sogro vai estar do meu lado. Explicamos o que aconteceu. Aí ele olhou, agora vocês vão ter que orar essa madrugada. Aí ele olhou para mim e falou, e é de joelho, viu? Aí eu oro como? Eu oro de joelho. É, pode orar de joelho. Era umas 2 horas da manhã dessa madrugada. Eu liguei para ela. Ela estava acordada, minha sogra acordada. Meu sogro estava dormindo. Eu tenho quase certeza que estava dormindo. Mas ele também orou, todo mundo orou. Minha mãe orou, meus pais oraram. Falei, Senhor, eu não sei o que precisa acontecer ali. Mas Senhor, faz 6 anos que eu quero casar. Como é que essa mulher vem falar agora que eu não posso, Senhor? Passou, irmãos, amanhã, passou o dia inteiro e aquilo, meu coração entristecido. Aí essa mulher ligou, olha, eu consegui dar um jeito aqui, nós vamos fazer retroativo e vocês vão conseguir casar. Nós casamos, graças a Deus, deu tudo certo, casamos no civil, casamos no religioso. Eu já estava pensando, não, eu vou ser igual a turma aí, o que vale é o casamento na igreja, que está valendo, não importa, não. Aí minha sogra, não, tem as leis dos homens, tem as leis de Deus. Ela queria dar uma teologia para mim. Falei, oh meu Deus do céu. Graças a Deus, irmãos, Deus respondeu a nossa oração e deu certo. É sempre bom, irmãos, ter uma intimidade com Deus. Não espere as coisas ruins acontecerem para você passar a desenvolver um diálogo com Deus, porque vai parecer que Deus é o gênio da lâmpada para você. Converse sempre com Deus como se fosse um amigo, todo o tempo. Uma segunda experiência que eu gostaria de contar para vocês. A minha esposa, depois que eu fui demitido, a gente abriu uma loja. Ela chegou com o carro, era o único carro que a gente tinha. E aí eu aguardava ela chegar para a gente poder fazer as entregas. Quando ela chegou, eu montei no carro, falei, tudo bem, amor? E ela já estava chorando. Ela falou, não está tudo bem. Falei, o que aconteceu? Ela falou, faltou R$1.200 do meu caixa. Ela trabalha num banco, ela é operadora de caixa. Para quem não sabe, essas pessoas que ocupam essas funções, quando falta um dinheiro, não tem o dinheiro do banco, o banco vai lá e a empresa vai lá e, tudo bem, coitadinha, bate nas costas e está aqui o dinheiro. Não, a pessoa tem que arcar com essa diferença. Já teve funcionários que sofreram golpes e tiveram que fazer empréstimo para pagar a diferença. Tem crente até que a pessoa devolve o troco errado para você, aí você, nossa, vou contar o testemunho na igreja, que a pessoa devolveu com a mão dela mesmo. Não faça isso, irmão. Se alguém devolver troco errado para você, vai lá e devolva para a pessoa, porque nunca é a empresa que paga, é sempre o funcionário que vai pagar. E aí ela falou, a gente estava começando um negócio, era muito difícil, a gente tinha acabado de casar, eu tinha acabado de pagar o casamento lá para aquela mulher, lembra da história? Gasto bastante dinheiro, os recursos que a gente tinha, e agora, o que nós vamos fazer? Como eu já estava conhecendo ela no casamento, eu falei assim, eu deixei ela em casa, eu voltei para a loja, eu fui no banheiro, falei, Jesus, é o seguinte, eu sei que esse dinheiro vai ser encontrado, eu sei
Eu nem vou ligar para o Wilson para ver se ele tem para me emprestar, nem vai precisar disso. Porque R$1.200, isso daí é dinheiro que ele guarda debaixo do colchão. Está lá em cima lá. Os irmãos só conhecem ele sabe que... Senhor, eu nem vou atrás desse dinheiro, porque eu sei que vai ser encontrado. Falando sério agora, eu sei que esse dinheiro vai ser encontrado, mas eu não quero que esse dinheiro seja encontrado amanhã, porque ela não vai conseguir dormir direito, Senhor. Eu conheço ela vai ficar acordando, ela vai ficar preocupada, porque a gente não tem esse dinheiro para devolver, não tem. Então, Senhor, eu estou orando para que esse dinheiro seja encontrado agora, neste momento, e que a gerente dela ligue para ela, para falar: olha, Amanda, nós encontramos o dinheiro, e eu estou ligando para você, para que você fique tranquila, para que você possa ter uma boa noite de sono. Passado alguns minutos ela me liga, ela falou: amor, encontraram o dinheiro. Era um problema de um cheque, uma operação do sistema, e encontraram os R$1.200. A gerente me ligou e ela disse assim: olha, Amanda, eu estou te ligando porque eu sei que você ia ficar muito apreensiva, que você precisaria trazer o dinheiro amanhã, mas como a gente já encontrou agora, não esperei até amanhã para te dar notícia. Eu te liguei agora, eu senti um incômodo e já te liguei para que você possa ter uma noite de sono tranquila. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Deus sempre atende a nossa oração, irmãos. Às vezes não é da forma que a gente espera, que a gente tem a expectativa, mas Ele sempre atende. Eu vou encerrar essa mensagem lendo um texto bíblico. Se encontra em Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. O Ministério de Louvor já pode ir se posicionando, por favor, porque após essa leitura nós já vamos orar e cantar louvores ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: durante o 3º ano de Ciro, por favor, medite nessa palavra, preste atenção nessa palavra. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, eu fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, eu não comi nenhuma comida gostosa, nem carne. Não bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito. Olha que palavra maravilhosa. Ele está desfalecido fisicamente, ele está cansado, porque Deus tinha mostrado algo maravilhoso para ele. Fazia 21 dias que ele estava orando. Fazia um tempo, estava orando insistentemente. Deus tinha dado uma visão, explicando a mensagem que ele tinha recebido. Ele está desfalecido. Aí o anjo: Daniel, você é muito amado, você é amado por Deus, e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo nos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Preste atenção. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele. Deus ouve nossa oração, irmãos. Às vezes demora um pouco para ser respondido. Vocês vão ver o motivo aqui.
a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo veio em resposta. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí eu comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu senhor, essa visão me deixou aflito e eu estou me sentindo fraco. Como é que eu, seu criado, posso falar com o Senhor? Eu estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Olha que surpreendente, irmãos. O ser tocou Daniel e as forças dele foram revigoradas. Ele disse: Deus o ama. De novo, o amor de Deus para aqueles que têm intimidade. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele foi lançado na cova dos leões porque ele orava. Se fosse nos dias atuais, você seria lançado na cova dos leões por qual razão? Portanto, não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade, mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Isso aqui é um demônio, irmãos, é um principado. O anjo mensageiro está falando: olha, eu vim falar do livro da verdade, mas eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. E ele diz: mas na minha luta contra eles, quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Então ele estava enfrentando o principado da Pérsia. Ele sabia que no fim dessa luta iria enfrentar o principado da Grécia, mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Por que eu estou contando isso, irmãos? Existem lutas na nossa vida que são bem mais espirituais do que a gente imagina. Existem respostas de oração que às vezes ficam bloqueadas por ação do nosso adversário, por um bloqueio espiritual. E é papel nosso, irmãos, como Daniel, continuar orando. Às vezes você olha e diz: Senhor, eu estou orando há muito tempo, e eu quero, como homem de Deus, dizer a você: Deus está ouvindo a sua oração desde o primeiro dia que você está se humilhando. Deus está ouvindo. Hoje nós vamos interceder, irmãos, e as correntes vão cair, as cadeias vão se abrir. Tem pessoas que lutam há muito tempo, intercedem por familiares, por pessoas queridas, e sofrem. Alguns têm causas na justiça e se sentem aprisionados, envergonhados. Alguns têm questões no trabalho, em relacionamentos, e hoje nós vamos orar, irmãos. E o demônio que estiver atuando, trabalhando, tentando atrapalhar a sua felicidade, ele vai ser derrotado hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus está por nós, e Ele está nos mostrando, Ele está nos direcionando. Ele foi falar com Daniel: Daniel, é o seguinte, eu vim e o principado me bloqueou. Todo bloqueio espiritual nós vamos quebrar agora, em nome de Jesus Cristo.